Senadores aprovam mais autonomia aos partidos políticos. Pedido de arquivamento do inquérito para apurar ofensas ao STF repercute no plenário. O senador Alessandro Vieira apresenta denúncia de crime de responsabilidade contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o ministro Alexandre de Moraes. E projeto que amplia a licença maternidade vai ser analisado amanhã na Comissão de Assuntos Sociais. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira medida provisória para extinguir uma empresa criada em parceria com a Ucrânia para lançamento de satélites a partir da base de Alcântara. Os parlamentares também votaram o projeto de lei que dá mais autonomia aos partidos políticos. A medida provisória aprovada pelos senadores extingue a empresa binacional Alcântara Cyclone Space, criada para explorar comercialmente o lançamento de satélites, mas que nunca efetuou, de fato, nenhum lançamento. A empresa era fruto de um acordo feito entre os governos do Brasil e da Ucrânia em 2003. Estamos, neste momento, fazendo exatamente uma avaliação de um outro acordo que está para chegar nesta casa, que é o Acordo Brasil-Estados Unidos, aonde também apresenta a possibilidade de utilização comercial do centro de lançamento de Alcântara, hoje subutilizado. Todo esse trabalho começou ainda quando eu era ministro da Defesa e a presidência da República chegou à conclusão de que, depois de muitos esforços, aquela tentativa da parceria com a Ucrânia não veio dar os resultados esperados. Então foi tomada a decisão de encerrar, e a medida provisória, apesar de eu não ter participado da comissão, a medida provisória visa exatamente tratar, vou chamar assim, do espólio das consequências do encerramento da empresa. O Centro de Lançamentos de Foguetes de Alcântara é o principal de todo o hemisfério sul do planeta e é estratégico para o Programa Espacial Brasileiro. Localizado na linha do Equador, tem uma proximidade maior da superfície terrestre com o espaço, o que facilita o lançamento de satélites. Desde que foi criado há 36 anos, foram lançados quase 500 veículos espaciais nacionais e estrangeiros. É extremamente importante para a gente encerrar de vez essa questão do Alcântara Cyclone Space, e eu acho que o pessoal entendeu o recado da importância de tudo isso para o Brasil e para a continuidade dos esforços ali em Alcântara. Os senadores aprovaram um projeto de lei que dá autonomia aos partidos políticos para definirem o prazo de duração dos mandatos de membros de órgãos partidários. A medida ainda prevê que as legendas que não gastaram o mínimo de 5% do fundo partidário com ações para incentivar a participação feminina na política sejam liberadas de multas. Não deveria se permitir que os partidos decidissem livremente a duração dos mandatos dos seus dirigentes. Primeiro, isso ajuda a eternizar dirigentes. Vai ter gente que vai ter propriedade perpétua dos partidos. Já acontece hoje e isso vai ser legalizado na lei. Então eu não defendo isso. A Constituição Federal garante as autonomias dos partidos para que eles possam autonomamente, pelos seus estatutos, deliberar sobre as matérias. Isso é matéria constitucional, senhor presidente. Resolução do Tribunal Superior Eleitoral não pode desfazer o que a Constituição manda. O que nós estamos votando hoje não é, em hipótese alguma, a leniência com a prestação de contas do fundo eleitoral. Ao contrário, o que nós estamos aprovando hoje, senhor presidente, é dizer ao Brasil e aos municípios de que a pluralidade democrática está mantida.
O plenário também discutiu duas propostas de emenda à Constituição. A primeira inclui no rol de direitos fundamentais da Carta Magna o meio ambiente ecologicamente equilibrado. A outra estende à Defensoria Pública da União a legitimidade para propor ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal o pedido de arquivamento do inquérito aberto para apurar ofensas ao STF. A iniciativa repercutiu entre os senadores que defendem a investigação dos tribunais superiores. Imaginem, senhores senadores, que lição a Procuradora-Geral da República está dando ao presidente da Corte Suprema do Brasil. A reserva de jurisdição. Reserva de jurisdição. O senhor presidente não tem poder para abrir inquérito, para mandar investigar, para processar. Presidente do Supremo julga, não investiga. Quando a Procuradoria-Geral da República impugna uma decisão do Supremo, que, salvo o melhor juízo, é equivocada mesmo, não está havendo nenhum conflito ruidoso em termos de Estado de Direito. Pelo contrário, se está preservando o dito Estado de Direito. Todos os outros poderes foram investigados. A limpeza começou há tempos nos outros poderes. Poder Legislativo, e tem que continuar sendo investigado. Poder Executivo, com 2 presidentes recebendo impeachment, tem que continuar também sendo investigado. Agora, o Supremo Tribunal Federal e os outros tribunais precisam, sabe por quê? Tem gente boa lá dentro. O Supremo Tribunal Federal parece que perdeu o senso de vez. E parece que está numa verdadeira marcha da insensatez. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o arquivamento do inquérito aberto para apurar ofensas ao Supremo Tribunal Federal, bem como a suspensão das buscas e apreensões e da censura a sites. O ministro indeferiu integralmente o pedido da Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira 8 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Goiás e Distrito Federal para aprofundar investigações de suspeitas de injúria e difamação contra ministros do STF. O senador Alessandro Vieira deve apresentar ainda hoje uma denúncia de crime de responsabilidade contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é o relator do inquérito aberto em março por Dias Toffoli para apurar ofensas a magistrados da Suprema Corte. A denúncia do senador Alessandro Vieira pode levar ao impeachment de Toffoli e de Moraes. A gente vai estar apresentando o pedido de impeachment em face dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli pela prática de crime de responsabilidade. Você tem uma sequência de fatos que configuram crime de responsabilidade e abuso de poder por parte dos ministros. Você vai desde a instalação do inquérito ilegal, a decretação e execução de medidas cautelares que não poderiam ter sido cumpridas, que vai desde a censura à imprensa, a buscas e apreensão com relação a pessoas que apenas emitiram opiniões em redes sociais. Quem está acompanhando os fatos percebe claramente que você tem uma movimentação dos ministros que é contrária à democracia, que é contrária à lei. Já foi objeto de manifestação da Procuradoria-Geral da República, já foi objeto de uma ação do mandado de segurança da Associação Nacional dos Procuradores da República e agora vai ter também esse pedido de impeachment subscrito aqui por alguns senadores, senador Randolph, senador Lazier, senador Cajuru, vários outros que vão estar acompanhando a gente nessa luta. Todos nós queremos a transparência e um judiciário que seja efetivo para todos. Diabéticos deixam de pagar imposto de renda na aposentadoria. Licença maternidade de 6 meses e os planos de saúde obrigados a tratar dependentes de nicotina. Projetos que já passaram ou estão na Comissão de Assuntos Sociais, que tem reunião agendada para esta quarta-feira, às 9 da manhã.
A licença maternidade passaria de 120 dias para 180 e o direito de compartilhar até 60 dias desse período com o marido. Em caso de filho com deficiência, a licença seria de 1 ano. O compartilhamento de 60 dias valeria também para os casos de adoção. O projeto já foi lido e é o primeiro item da pauta. Antes do parecer, a relatora recomenda consulta à Comissão de Assuntos Econômicos. Muito importante a iniciativa da senadora Rose de Freitas, porém o impacto econômico a gente não pode, nós temos que ter responsabilidade. Tudo é muito sério, porque é muito fácil, nós queremos o bem-estar de todos, mas na hora a conta sempre chega, né? Então alguém tem que pagar essa conta. Na semana passada, os senadores aprovaram encaminhar à Comissão de Assuntos Econômicos o projeto que garante aos diabéticos o não pagamento do imposto de renda sobre as aposentadorias. É uma discussão importantíssima, principalmente no universo das diabetes, o número de pessoas que são amputadas, a gente discutir a incorporação e a dispensação de órteses e próteses pelo SUS, que isso também vai ajudar muito na qualidade de vida dessas pessoas. Preocupação com diabetes na semana passada e com o tabagismo nesta quarta-feira. Na pauta da Comissão de Assuntos Sociais, o projeto que altera a legislação para obrigar os planos de saúde a fornecer medicamentos e garantir tratamento aos dependentes da nicotina. Repartição ou capitalização? Na segunda reportagem da série sobre a Previdência, você vai saber o que pode mudar no financiamento das aposentadorias e dos outros benefícios, se a proposta do governo for aprovada. Você pode até dizer, e eu com isso? Mas a reforma da Previdência está aí e ela vai mexer com todo mundo. Agora vamos conhecer as mudanças propostas para o novo modelo de financiamento da Previdência. Hoje o Brasil tem quase 21 milhões de idosos, 10% da população, ou um idoso para cada 10 pessoas. Em 2060, os idosos serão quase 60 milhões, mais de 1/4 da população total, uma proporção de um idoso para cada 4 indivíduos. Ou seja, não é difícil dizer que teremos cada vez menos trabalhadores contribuindo para financiar um maior número de aposentadorias. O governo então propõe uma outra ideia, a de capitalização. O regime vigente no Brasil é o regime de repartição, em que quem está trabalhando na ativa contribui e essas receitas vão para pagar os aposentados, né? A ideia da PEC que está sendo proposta é manter esse regime, mas colocar uma alternativa também, que é chamada capitalização. Na verdade, o regime de capitalização não é exatamente novo. Ele funciona como uma poupança privada. O trabalhador contribui para um fundo de pensão, que aplica o dinheiro. A partir da data da aposentadoria, o benefício seria resgatado. Esse dinheiro vai rendendo. Rendendo. Quando você chegar lá aos 65 anos de idade, esse fundo de pensão vai dizer, olha, a quantidade de dinheiro que você colocou a sua vida inteira, hoje te dá esse estoque aqui de recursos. Se a administradora de fundo de pensão for bem, eu vou ter um benefício alto. Se ela for mal, eu vou ter um benefício baixinho. Em princípio, o governo propõe que os trabalhadores continuem contribuindo para o INSS, mas se quiserem ganhar uma aposentadoria melhor, terão que poupar individualmente. As regras desse sistema misto valem a partir da aprovação da reforma, mas ainda não estão definidas. Pedro Souza é servidor público há 10 anos. Ele continua pagando a Previdência Pública, mas optou pelo fundo de pensão. Eu fiz algumas contas e cheguei a uma conclusão de que se eu poupasse pela Funpresp, eu teria uma quantidade maior de dinheiro nos meus 65 anos de idade. É bom lembrar que a Previdência Pública não é só aposentadoria. Quem contribui para ela tem o direito ao abono salarial, salário maternidade, auxílio-doença, pensão por morte e outros benefícios. Quer saber mais o que muda nas regras da reforma da Previdência? Acesse a página da TV Senado no YouTube. Até a próxima! A prevenção ao suicídio é o tema da entrevista de hoje. O senador Eduardo Girão comenta a política nacional sobre o assunto aprovada pelo Congresso Nacional este ano para tentar reduzir as mortes desse tipo, sobretudo entre os jovens.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda maior causa de mortes de adolescentes no mundo. O Senado aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Nós vamos conversar com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, relator da matéria na Comissão de Assuntos Sociais. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Senador, qual é a importância de haver uma Política Nacional de Prevenção à Automutilação e do Suicídio instituída por lei? Olha, primeiramente eu acredito, minha primeira legislatura aqui, e de todos esses projetos que passaram na casa desde 1º de fevereiro, eu acredito que essa foi a principal aprovação que nós tivemos aqui. Um projeto de suma importância, porque tem pessoas sofrendo na sociedade, existe um tabu muito grande sobre esse assunto. Até pouco tempo atrás, suicídio você não podia nem noticiar na imprensa. Você que é jornalista, existe um código de evitar noticiar, porque isso pode gerar mais suicídios. E em outros países ainda se faz. Em outros países ainda existe esse princípio, que eu acredito que ele já está ultrapassado. Então, o Congresso Brasileiro, o Senado Federal, deu um grande passo a um projeto de lei que vem da Câmara dos Deputados. O autor é o deputado Osmar Terra, atual ministro da Cidadania, e eu tive a oportunidade de relatar na CAS, né? E eu tenho situações pessoais, e foi uma coincidência, não existe coincidência, nada é por acaso, e eu acredito que a gente instituindo essa política de prevenção, né, à automutilação, plano nacional, que vai ser regulamentado ainda, vai poupar muita gente de sofrimento, vai dar oportunidades aí para as autoridades, por exemplo, no caso das empresas, tanto hospitais públicos e privados e instituições de ensino pública ou privada, vão notificar, é importante que se notifique. A Política Nacional prevê a notificação obrigatória de casos de automutilação e tentativas de suicídio? Não apenas a notificação, mas o treinamento, né, da equipe técnica, tanto dos hospitais como também das instituições de ensino, para que se possa dar um atendimento adequado, informar as autoridades, para que se possa desenvolver um trabalho assim de prevenção lá na ponta com as pessoas. Não é um trabalho fácil, né, senador? Porque é um processo de sensibilização. Como identificar numa criança, num adolescente? Olha, eu posso dizer para você, eu tenho 5 filhos, né, 3 adolescentes, 2 pequenininhas, e a sociedade que a gente vive é uma sociedade cada vez mais marcada pelo consumismo, né, pelo individualismo e o egoísmo. Então, esse aparelhinho que é o celular, que todos nós temos, está democratizado, uns mais avançados, outros mais simples, mas esses smartphones, eles te levam a uma situação que quebra o diálogo entre pai e filho, quebra o diálogo entre pessoas da família. Então, as pessoas estão muito isoladas dentro da mesma casa. No almoço, você está lá e cada um no seu celular, você não conversa mais, você não tem um olhar. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade e falar com os pais que estão nos assistindo. É importante se quebrar essa tendência com relação ao progresso que nós tivemos aí desses aparelhos, da tecnologia. Converse com as pessoas, é muito importante você conversar com quem você ama. Né, você tem esse tempo. Lá em casa eu faço o seguinte, na hora do jantar, do almoço, a gente coloca uma cestinha, coloca os celulares lá e vai todo mundo conversar, contar o seu dia. E ali você percebe se tem alguma coisa com o seu filho, com alguém da sua família, que está alguma coisa equivocada. Eu passei por um problema há cerca de 10 anos que me marcou muito, que tem a ver com o tema de automutilação e suicídio. Um grande amigo que trabalhava comigo, ele, no desespero, tentou o suicídio. Primeiro indicativo, né? E aquilo me deixou assim, poxa, o que foi que aconteceu? Fui conversar, fui no hospital, depois fui na casa dele,
li muitas literaturas sobre o assunto, eu tenho a minha visão espiritual sobre esse tema. Um livro que me marcou muito, pessoalmente falando, foi o livro Memórias de um Suicida, que eu pude perceber que isso, muitas religiões têm essa visão, que a vida não termina com a morte, né? Então a pessoa está achando que vai terminar o problema cometendo o suicídio, o problema se agrava. Primeiro para a família dele, né? Porque existe a saudade que vai ficar marcada, aquela quebra daquele amor, mas a dor, a culpa, né? Então isso traz para quem ele ama uma dor muito grande, né? E a dor dele não vai acabar, né? Ele tem aí talvez se agrave muito mais numa vida espiritual o que ele sofre. Então, independente de visões católico, espírita, evangélico, nós precisamos entender que é muito melhor você, hoje em dia, com a aplicação dessa lei que vai ser regulamentada, buscar ajuda. Outra coisa, os planos de saúde. Agora não vão ter desculpa para não atender com psicólogos, com psiquiatras. Tá muito claro com relação a isso, né? As pessoas vão poder procurar. Eu acredito que... Só vamos explicar o que a lei estabelece. Que uma pessoa que sofreu automutilação ou uma tentativa de suicídio, ela vai ter direito, o plano de saúde vai ser obrigado a custear a assistência. Vai ser obrigado. Porque nem todos os planos de saúde, por exemplo, dão acesso a psicólogo. Não dão acesso a psicólogo, deixava isso para uma negativa, que existe muito isso aí no interesse econômico, né, que está por trás. Mas agora a lei regulamenta isso também. O CVV, que você deve conhecer o trabalho, Centro de Valorização da Vida, vai ter um telefone único, uma política de Estado do Ministério da Saúde, com voluntários, gratuito, para as pessoas a qualquer hora do dia acessarem, inclusive por chat também, não é apenas no telefone, né? Presencial. Que ainda não está em todos os estados. Que ainda não está, mas... ainda são 23 estados. São 23 estados. Mas você tem ideia de quantos suicídios, quantos problemas graves que a nossa sociedade vive, que o CVV foi lá, numa palavra amiga, numa palavra, num atendimento fraterno, com acolhimento, que evitou, que deu mais um tempo para a pessoa ver a beleza da vida. Então, assim, eu tive um fato que foi muito marcante com a minha filha nos Estados Unidos, que ela passou por um trauma parecido com o de Suzano, né, que entrou uma pessoa armada, que houve um massacre, né? Fez aquele massacre e aquilo fica o trauma, né? E tem o problema pós-traumático que se dá depois de um episódio como esse. A minha filha viveu exatamente isso naquele massacre que aconteceu em Parkland, nos Estados Unidos, exatamente há pouco mais de um ano, né, no dia 14 de fevereiro, que foi importante para mim. Decidi entrar na política, porque eu venho estudando esse assunto de arma de fogo e foi impressionante como as autoridades chegaram junto, né? Como foi para levantar com animais tratamentos com base no amor que os animais têm incondicional, foram levados para dentro da escola naqueles meses posteriores. Cães, cavalos, e foi um processo de terapia individual e em grupo. E é impressionante como eles se restabeleceram, né? Então, a minha filha fez gratuitamente o tratamento que foi oferecido pela escola, pelas autoridades americanas. Então, é política de Estado, tem que chegar junto, o Estado tem que se aproximar. Senadora, eu queria só uma coisa que a gente não deixasse de falar nessa entrevista. A proposta também prevê uma campanha de sensibilização da sociedade para o problema da automutilação. No seu relatório na Comissão de Assuntos Sociais, o senhor destaca que faltam dados sobre o problema e que ainda é um tabu na sociedade, né? Como essa nova política pode enfrentar esse tabu? Olha, a automutilação é uma prática que tem crescido muito nos últimos anos, é uma epidemia, né, que tem levado muitas pessoas ao sofrimento, muitas famílias. E ela não é apenas você se cortar, é você se morder, é você se asfixiar. Tem os jogos... Bater a cabeça na parede. Bater a cabeça na parede. Tem jogos perigosos
que já levaram a vítimas na internet. A internet tem um lado bom, mas tem um lado muito negativo, que é por isso que a gente tem que ver o que é que os nossos filhos estão fazendo naquela hora vaga lá na internet. Então, casos que levam a uma situação o problema emocional que as pessoas vivem, né? Então, assim, existe uma carência muito grande e isso a gente precisa tratar de uma forma aberta. Nós até estamos requisitando na CDH, que eu participo, audiência pública para ouvir mais sobre isso, porque eu acho que quanto mais automutilação e suicídio, quanto mais se fala nesse assunto, eu acho melhor, porque está levando informação, está levando o olhar de quem já passou, testemunhos de pessoas que achavam que a sua vida não tinha mais sentido, né? E que a partir do momento de uma palavra, de um olhar de quem conseguiu superar isso, né, com apoio, com a ajuda de instituições, eu acredito que o governo ele vai regulamentar a situação desse tipo. Eu digo para você, eu tive síndrome do pânico. Isso quando não tinha nenhuma literatura sobre esse assunto, né? Então o meu chão sumiu, e eu tinha 29 anos nessa época, e eu pensava que ia morrer, entrei numa depressão, e não tinha para mim, a vida não tinha muito significado, não tinha mais sentido. Então foi com o apoio da família, foi procurando ouvir experiências e comecei a ver que tinha pessoas que já tiveram aquilo e saíram. Então a vida começou a ter um outro sentido, eu comecei a repensar, a ressignificar a minha existência. E eu posso dizer que sou uma pessoa feliz e que procuro, aqui no trabalho no Senado, com todas as minhas limitações e imperfeições, em devolver aquilo para a sociedade, até como gratidão a Deus por tudo que eu tive na minha vida, a oportunidade, a família, saúde, em poder estar aqui, podendo compartilhar a vida que é bela e a gente não deve jamais pensar em terminá-la, né? A gente tem sempre que estar acreditando, porque tem surpresas boas mais na frente. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.